Vamos orar. Deus, eu amo a sua palavra. A sua palavra é vida. A sua palavra, ela transforma. A sua palavra nos coloca novamente nos trilhos, no eixo. A sua palavra nos cura. Nesta manhã, Senhor, nesse momento de louvor, o Senhor curou muitas vidas. Nós não temos dimensão do alcance da Tua palavra e para nós isso não importa. Porque a Tua palavra, ela vai quando é liberada e surte o efeito pelo qual ela foi liberada. A Tua palavra é a boca do Senhor falando conosco. E os Teus filhos aqui nessa igreja disseram hoje a Tua palavra em João 3,16. A minha oração é que o Senhor fale conosco através dela. Que o diabo e seus demônios continuem no lugar deles, repreendido e prostrados debaixo dos nossos pés. E que o Teu Santo Espírito continue fluindo em nosso meio. Pois essa é a minha oração. Em nome de Cristo. Amém. Aleluia. Irmãos, começamos na semana passada, em nosso culto de Santa Ceia, falando sobre o tema, uma visão clara do amor de Deus. E nós vimos que o amor de Deus, dentre tantas coisas, eu não vou voltar lá, depois você pode pesquisar sobre isso. Nós falamos que o amor de Deus, ele vem dele mesmo. E a base que eu tirei para isso fora a primeira parte do verso de João 3,16, que diz, porque Deus amou. Então é simples, o amor vem dele mesmo, ele amou. E hoje nós temos ainda mais algumas coisas para falarmos aqui nesta manhã e que o seu coração esteja pronto, aberto, para entender a respeito do amor. Porque de fato, cada dia mais que nós olhamos para a nossa sociedade, olhamos até mesmo para o nosso convívio social cristão, nós percebemos que há uma disfunção a respeito de um entendimento claro sobre o amor. Amor para muitos está empautado em violência. Hoje, essa semana, aliás, nós ficamos, acredito que todos vocês, porque isso foi um ato não isolado, mas de cunho nacional, uma pessoa que se diz amar a outra, a namorada, um rapaz violento, soca a cara da menina, e aí tem a cara de pau de dizer que era por amor, porque ele queria voltar com a pessoa, ele espanca, ele bate. Então há essa disfunção na mente de muitas pessoas, e isso muitas vezes pode também atrapalhar a nossa ideologia acerca do amor de Deus, do amor para com o próximo. Então nós ficamos também desequilibrados emocionalmente quando falamos a respeito de amor. Amor tem nada a ver com violência, amor tem a ver com respeito, com qualidade, com honra. Amor está recheado de coisas boas apenas. E quando nós falamos do amor de Deus, nós precisamos então ter essa visão mais clara a respeito do amor de Deus. O amor de Deus então vem dele mesmo, nasce nele, é parte dele. Mas a segunda coisa que eu quero ver com vocês nesta manhã é que o amor de Deus, ele não se restringe a determinado tipo de pessoas. Amém, meu irmão? Vamos falar juntos para nós decorarmos isso? Vamos lá, o amor de Deus não se restringe a determinado tipo de pessoas. Amém? O verso continua dizendo, porque Deus amou o mundo. Deus não tem amizade com o mundo, não é isso. Mas Deus amou o mundo. O amor de Deus é completamente diferente do nosso. O amor de Deus não tem basicamente nada a ver com o nosso. Nós amamos pessoas que nós conhecemos. Nós amamos pessoas que nos interessam. Nós amamos pessoas que faz parte de um pequeno grupo seleto, que está dentro do nosso convívio. O nosso amor é restrito, ele não é amplo, ele não é abrangente, o nosso amor é limitado, o nosso amor ele é algo fálido, o nosso amor não consegue romper. Mas, por outro lado, nós olhamos para o amor de Deus e percebemos que o amor de Deus, ele é extensivo a todo mundo. O amor de Deus, ele está aberto a todas as pessoas, de todas as raças, de todas as tribos, de todos os povos, de todas as nações.
O amor de Deus não se limita a um determinado grupo de cristãos da Igreja Presbiteriana Renovada de São Paulo, lá do bairro do Rio Pequeno. Mas ele vai muito mais além. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não olha para as pessoas como nós olhamos. Então, logo, o comportamento de Deus é extremamente diferenciado do nosso. Não é igual, não compactua, não é nem mesmo semelhante, embora nós fomos criados, aliás, à imagem e semelhança de Deus, mas o amor de Deus, esse atributo comunicável de Deus para conosco, é extremamente oposto ao nosso. Nós não fomos treinados para estender os nossos relacionamentos, estender o nosso amor, e nós fazemos uma acepção de pessoas, nós qualificamos pessoas, nós selecionamos pessoas a dedo. Como eu brinquei na semana passada, isso já começa lá enquanto criança, né? Quando você vai escolher as pessoas para um jogo de bola, para o futebol, para aquela gostosa pelada, né, que as pessoas faziam antigamente. Na verdade ainda faz dias de hoje, né? Você escolhe sempre os melhores, né? Então separava lá 2 pessoas para formar 2 times e jogavam lá no par ou ímpar, ou no pedra, papel, tesoura, e aí você escolhe só os melhores, vai escolhendo os melhores, e os piores, né, como o pastor Ricardo, fica por último, rejeitado. Então nós vamos crescendo desta forma, nós aprendemos a selecionar apenas os melhores, né? Vai fazer qualquer coisa, você escolhe os melhores. Vai fazer um trabalho de grupo na faculdade, você escolhe os melhores. Vai fazer prova em dupla, pronto, eu vou querer sentar com o bichão, não é mesmo? Porque nós somos assim, nós fazemos acepção de pessoas. Agora Deus não faz assim. Deus ama o pobre, Deus ama o rico, Deus ama o doutor, Deus ama o analfabeto, Ele ama o jovem, Ele ama o idoso, Ele ama o religioso, Deus ama o ateu. É forte você olhar para o amor de Deus e perceber que não há uma restrição, que não está determinado a um tipo específico de pessoas. Deus não age assim. A abrangência desse amor, ele alcança o mundo todo. Interessante que quando nós olhamos para dentro de nós, nós percebemos que em nós, ou em ninguém na verdade, não há nada que seja digno desse ousado amor de Deus, desse amor extravagante, desse amor exuberante. Não há nada em nós que chamássemos a atenção de Deus a ponto de Deus nos amar. Sabe por quê? Porque a ênfase não é que Deus seja capaz de amar um mundo tão grande, mas Deus é capaz de amar um mundo tão mau. É diferente. O mundo faz mal para Deus e Deus ama o mundo. E muitas vezes nós olhamos de uma forma ofuscada, equivocada, e nós achamos que pelo fato de Deus ser tão grande, então Deus é capaz de amar o mundo todo. Não é isso. O que o texto está falando, que João estava abrindo o coração, a mente daquelas pessoas para a missão do Filho de Deus, é que Deus é capaz de amar o mundo mau. Deus é capaz de amar as pessoas que são rejeitadas pelo mundo. Deus é capaz de amar aquele que é basicamente marginalizado. Deus ama, Deus se importa, Deus se preocupa, Deus cuida, Deus ama aquilo que não é amável. Apesar dele ser rejeitado, apesar de nós rejeitarmos o Senhor nosso Deus, Ele nos ama. E assim aconteceu com Jesus. Isaías vai dizer que ele foi rejeitado, que ele foi humilhado, que ele foi esbofeteado, cuspiram em sua face, mas mesmo assim, Jesus ama. Eu gosto quando eu vou a Jerusalém de passear na Via Dolorosa. Em outra ocasião, fora assim de grupo, né, de turistas, eu com mais um outro pastor, um amigo, disse a ele: vamos dar uma volta na Via Dolorosa hoje, sem compromisso nenhum, ficar seguindo guia e etc. E nós fomos. E foi uma experiência muito forte que eu tive com Deus ali, porque à medida que nós íamos andando, vem na sua mente os evangelhos e você vai se lembrando de o quanto o Senhor foi humilhado naquela via. Hoje é um ponto de turismo, de idolatria, né? Tem até lá são os pontos, né, onde ele parava dos sacrilégios, e tem até lá um buraco na parede que eles falam que ali é a mão de Jesus. Imagina quantos impérios já passaram por ali e conseguiu ficar somente aquela parte no concreto onde Jesus colocou a mão, né? É um absurdo, é uma tolice acreditar numa coisa como essa, porque as pessoas, elas estão equivocadas acerca do amor de Deus.
Ele foi caminhando por aquela via com o objetivo de salvar a humanidade. Porque ele amava o mundo. Porque ele ama o mundo. E ele não está limitado a um determinado grupo de pessoas, ele sobe por ali. Ali a rejeição, ela é amplificada. Ali é o momento máximo, cruel, para muitos de nós, a respeito da rejeição de Jesus, o quanto ele foi rejeitado, o quanto ele foi exposto, o quanto ele foi humilhado pelo Império Romano, mas mesmo assim ele continuou firme no projeto. E o único projeto de Deus é expandir o amor dele para a humanidade. É nós entendermos o quanto Deus nos ama, é nós entendermos que foi a partir daquele ato salvífico de Jesus, que hoje nós temos livre acesso a Deus, e Deus nos ama como nós somos. Deus não ama o seu pecado, Deus não ama a sua transgressão, Deus não ama a sua rebeldia, mas Deus ama você. Deus ama a sua casa, Deus ama a sua família, Deus ama a sua história, porque a sua história, por mais difícil, por mais cruel, por mais escura que ela seja, ela está sendo cuidada por Deus. A nossa história é cuidada por Deus, porque Deus não restringe o seu amor. Deus ama você do jeito que você é. Você já pensou nisso? Que privilégio, que coisa boa. Você poder chegar na sua casa nessa tarde, né, aí almoçar, deitar ali no seu sofá para descansar e começar a se lembrar que Deus me ama do jeito que eu sou. Deus está muito preocupado para aquilo que as pessoas digam, embora seja importante o excelente testemunho, porque nós somos filhos de Deus, mas Deus me ama com as minhas falhas, com as minhas imperfeições. Deus me ama, Deus me ama. Deus ama o ateu, Deus ama o religioso, Deus ama todos, Deus ama o mundo. A terceira lição para você nesta manhã a respeito dessa visão clara do amor de Deus é que o amor de Deus é intenso. Fala para o seu irmão, o amor de Deus é intenso. Amém? Ele amou o mundo de tal maneira, intensidade, de tal maneira. Interessante que isso daqui você não consegue simplificar em palavras. Não é um amor mesquinho, não é um amor natural, mas é de tal maneira. Eu não vou nem entrar nos méritos sacrificiais, porque isso é mais tarde, nós vamos falar sobre isso, mas a ideia é de que Deus amou o mundo de tal maneira, de uma forma inexplicável. Ele ama esse mundo debaixo de uma compaixão, debaixo do sofrimento, como nós já aprendemos aqui na igreja, é isso que significa essa palavra em grego, compaixão. Ele ama nessa intensidade recheada de misericórdia. Misericórdia é você ver a miséria dentro do coração do homem. Misericórdia, você separa essa palavra em grego e dá a miséria de cardia, do coração. Deus ama desta forma, Ele enxerga a nossa miséria, a nossa incapacidade. E é por isso que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Você vai dormir nesta noite, amanhã bem cedo, quando você acordar, não foi apenas um milagre, mas foi uma palavra de Deus que se renova em sua vida, chamada misericórdia. A misericórdia de Deus alcançou o seu coração. A misericórdia de Deus, ela te atingiu de novo por causa dessa intensidade. Por causa dessa energia que vem lá do alto, que vem de Deus, e Ele vai nos amando com essa compaixão, com essa misericórdia, com essa, de forma sacrificial, entregando o seu Filho, com essa fidelidade. Tudo isso é intenso, para Deus tudo é intenso. Interessante você pensar na intensidade de Deus, né? Leia a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, faça isso nesse dia. Lógico que você não vai conseguir, né? Estou brincando. Mas leia de Gênesis e Apocalipse, você vai perceber o quanto o reino de Deus é intenso, as coisas eram intensas. Ou melhor, leia apenas os evangelhos, separa essa semana para você ler os evangelhos, você consegue, você dá conta. E você vai ver o quanto a vinda de Jesus foi intensa desde o seu nascimento. Ele nasce debaixo de uma situação de fuga. Depois que ele nasce, ele tem que fugir para o Egito, tudo intenso. E aí Herodes morre, ele volta. E aí tem um silêncio, depois nós vemos ele com 12 anos indo para o templo, intensidade. E lá ele se separa da sua família, o amor de Deus intenso. Quando você olha para a criação, então Deus criando, olha que coisa maluca. O Deus que nós servimos é intenso, e o amor dele também está recheado dessa intensidade.
Agora, uma das coisas vitais que nós precisamos entender a respeito dessa intensidade é que Deus nos ama mesmo antes de nós nascermos. Não dá para explicar isso, né? Não adianta você tentar convencer uma pessoa a respeito dessa realidade, Deus te amando antes mesmo que você nascer, antes mesmo que a terra tivesse o seu primeiro fruto, Deus já estava derramando o seu amor sobre o nosso coração, derramando o seu amor sobre a terra, preparando todas as coisas. Deus nos amou com a eternidade. Quando você fala desse amor intenso de Deus, você precisa olhar para essa realidade. Deus projetou você. Você faz parte desse projeto de Deus. Você não nasceu por um acaso. Ninguém aqui, nesta manhã, ou até mesmo aí em sua casa, você não é fruto de um acaso. Você não é fruto de um pecado. Embora muitas pessoas sofreram violência, mas Deus está no controle de todas as coisas. Deus ama você com intensidade. E Ele projeta as coisas. Nós fomos projetados por Deus. Deus pensou em nós, em cada detalhe. Você acha que essa pandemia pegou Deus de surpresa? Você acha que Deus não sabia que a igreja teria que fechar por um determinado tempo? Você acha que Deus não sabia que o seu coração se encheria de medo e você não teria mais capacidade de voltar nem mesmo para o templo? Quantas pessoas estão doentes por causa dessa crise? Mas Deus está no controle de tudo isso. Não é por conta disso que Deus deixou de amar você, não. Antes mesmo de você nascer, Deus já te amava. Eu gosto quando a gente que tem experiência de ser pai, então quando vai fazer o ultrassom, você entende um pouco o que o Salmo 139 fala. Né? Coloca lá o negócio, a coisa mais gostosa primeiro, em primeiro lugar só ouve o coração, né, Mi? Aquela barulheira, falou, opa, tá bom, o trem tá aí, tá funcionando, né? E aí depois você volta lá, depois de 3 meses, e aí o bichinho já está se desenvolvendo, né? Quem tem grana para fazer, não é nem mais 3D, no meu tempo era 3D, né? Agora deve ser 8D, sei lá o que é isso. Né? Coloca lá, parece que o menino já faz assim, ó, pá, dá uma piscadinha, né? Já dá um jóia, né? Faz um deb. Aqui manja, tem filho pequeno, tá pensando o quê? Tem que participar, né, Maria? Só luta. Entende? Parece que a criança... Então, aí você já começa a entender o que Deus fala quando ele observava os nossos ossos. Antes mesmo de você nascer, Deus já estava vendo ali, calculando, organizando o seu corpo, organizando todas as coisas, uma coisa fantástica. Seus primeiros batimentos cardíacos, intensidade do amor. Deus já está ali, já organizando todas as coisas, quando você respira pela primeira vez, e aí quando você saiu do ventre da mãe, e é entregue a ela, aquilo ali já estava tudo debaixo do controle de Deus. Deus conhece cada palavra, Deus conhece cada pensamento nosso. O presbítero Mariels falou aqui em uma palavra profética nesta manhã, o que aconteceu com você ao longo da sua semana, o que você pensou, Deus está acompanhando tudo isso. Isso mostra para nós nesta manhã, meus irmãos, que Deus não desiste de nós, que Deus não abre mão de nos amar, que o amor dele é intenso, é radical, é algo fantástico, é algo inexplicável, ele é ousado, é deliberado, é derramado sobre as nossas vidas, mas ele decidiu nos amar, partiu dele, foi ele quem escolheu nos amar com essa intensidade, foi ele que decidiu, não, eu vou amar o João Batista, eu vou cuidar dele, eu vou cuidar da família dele, foi Deus que escolheu isso. Não foi ele, não foi a sua esposa, não foram os filhos, é Deus quem escolhe. É algo intenso, é algo sobrenatural, é algo que eu poderia ficar tentando aqui conceituar a você a manhã toda, o dia inteiro, a semana inteira, e nós não chegaríamos a uma conclusão a respeito da intensidade do amor de Deus, mas prova disso, meu irmão, é que Deus não desiste de nós. Nós entristecemos o coração de Deus. Nós pecamos contra Deus, nós somos cruéis, somos radicais, né? Achamos que sabemos de tudo, então nós levamos a vida conforme ela
nós que entendemos que ela é, e assim nós vamos nos afastando do amor de Deus, mas Deus não abre mão de você. Deus não deixa de amar você. Você é um projeto de Deus. Antes mesmo de você existir, Deus já sabia que você estaria aqui nesta manhã. Porque Deus se projetou. Você já viu como que é feito um projeto? É um negócio bacana, né? O camarada senta lá e ele vai estudando, vai pesquisando, vai observando os detalhes, tal. Nada pode sair errado, nada pode... tudo tem que dar certo no projeto, senão o projeto volta, né? E vai de novo, e volta, e fica nesse trem aí. Mas você pensa nos mínimos detalhes, o início, o meio, o fim, assim é o sonho de Deus, assim é o projeto de Deus para a sua vida, os mínimos detalhes Deus está cuidando. O início, o meio da sua história, o final da sua história, Deus está cuidando com esse amor intenso, de tal maneira. E para concluir, o amor de Deus, essa visão clara do amor de Deus, ele é doador, porque Deus deu o que ele tem de melhor. A última parte do versículo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Diga comigo, Deus me deu o melhor. Deus te deu o melhor. Deus não te deu o pior, não. Interessante que quem ama muito, muito dá, não é isso? Às vezes num relacionamento conjugal, as pessoas, quando dá essa ausência de presentes, né, de mimos, não me ama mais. Eu cansei de ver essa história, né? Mas não tem nada a ver com isso. Entende? Aqui não é o fato de não dar alguma coisa que deixou de amar. Agora, quando dá, tem que dar o melhor, né? Não pode ser o pior que nós damos. E Deus muito ama. Agora, também Deus não dá tudo que a gente quer, não é mesmo? Se Deus desse tudo que eu quero, eu ia sair daqui de helicóptero hoje, né? Ia ficar ali no gabinete, em cima do gabinete pastoral, meu helicóptero, olha que chique. Eu quero, Deus, quero um helicóptero. E aí eu saio daqui, o piloto, o presbítero Edson, me leva lá em casa. Depois ele vai embora com o helicóptero lá para a casa dele e fica lá guardadinho. Né? Deus não dá tudo que a gente quer. Deus me deu um Jeep para eu pagar, é bom, né? É benção. Mas deu, pronto, falei. Entende? Porque Deus não tem filhos mimados. Agora o que você precisa, Deus já te deu. Que é Jesus. Pronto. O resto é consequência da minha vida com Ele. O resto são detalhes que Deus vai ministrando ao longo da minha caminhada de fidelidade, de pecado e etc. E Deus vai tratando comigo. Mas o mais importante, Ele já deu para a humanidade, que é o seu Filho unigênito. O único, o que Ele tinha de melhor. O amor de Deus é aquele que sacrifica. Não é uma simulação. Deus não é dissimulado. Jesus não fez de conta que sacrificou, como algumas teologias furadas dizem aí, que ele desceu da cruz e etc, e se casou, e teve filhos, e tal, e tal, e tal. Beleza, pensa o que você quiser, mas a Bíblia não declara isso. A Bíblia diz que ele entregou o seu Filho para morrer por nós. E Jesus, o Filho unigênito de Deus, ele morreu por nós, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então ele morreu para que nós não padecêssemos. Ele morreu para que nós não ficássemos aí perecendo na vida. Uma vida sem propósito, uma vida sem objetivo, uma vida sem um lugar para chegar, uma vida sem um porto seguro. Não, nós temos. E é Jesus, o Filho de Deus. Ele é a dádiva do Pai. Ele é o que Deus tinha de melhor. Ele é aquilo que Deus entregou para morrer por nós. Jesus, ele é o pão vivo que desceu do céu para matar a fome dos famintos. Ele é a água viva para aqueles que estão sedentos, para aqueles que estão necessitando matar a sua sede. Deus nos deu tudo que nós precisamos. Tudo que nós precisamos, que é Jesus. É Jesus. A maior prova do amor de Deus é que Ele entregou o seu Filho para morrer por nós. É interessante você pensar assim. E olhar para você mesmo. Nós não damos o que nós temos de melhor. Muitas vezes nós damos o que nós temos de pior. Isso fica evidente. Nós temos apenas um culto na semana agora, domingo. E às vezes a pessoa nem vem. E quando vem está cansado. Interessante, né? Nós damos sempre o pior. É tudo relaxado com Deus. Incrível essas coisas, né?
Já pensou se Deus fizesse assim conosco? Já pensou se Deus desse para nós o pior? Você já avaliou essa possibilidade, embora inexistente? Nós temos que aprender, com o amor de Deus, a dar o nosso melhor. Nós não somos bons em serviço na igreja, muitas vezes. Nós não somos bons na ideia de dar com fidelidade ofertas, dízimos, só negamos. Nós falhamos em coisas simples, em coisas corriqueiras, em coisas pequenas. Mas Deus não falha. Deus não falha com o seu povo. Deus deu o melhor, que é seu Filho Jesus. Interessante que nós não damos o nosso filho, já percebeu? Eu jamais entregaria meu filho. Eu jamais teria a fé de Abraão. Né? Não, vou subir lá com Isaac e vou sacrificar Isaac. Vou pegar o Lucas, vou levar lá no morro do Sabó. Só o Lucas e eu. E aí eu vou catar lá a lenha, o cutelo. Vou catar tudo, os trem ali. E o Lucas vai falar assim, ué pai, só que nesse contexto é diferente, você tem que levar o videogame, os controles, e aí chega lá em cima, ué pai, cadê a televisão pra gente jogar o jogo aqui, né? Sabe, meu filho, vamos ter que sacrificar você. Eu não faço isso. Quem aqui é pai jamais faria isso. Porque nós não entendemos o amor de Deus. Então nós não sacrificamos. Nós não damos aquilo que nós temos de melhor. Mas graças a Deus, que Deus deu o melhor. Deus deu o melhor para nós, que é seu Filho Jesus. O nosso desafio, meus irmãos, concluindo essa mensagem, é amar mais. É amar mais, sabe? Amar mais a Deus, amar mais a igreja de Deus, amar mais a nossa família, amar mais os nossos irmãos. Você pode inverter a ordem, faça o que você quiser, não tem problema nenhum. Nunca inverta a ordem com Deus, é óbvio, né? Mas os demais você pode agregar do jeito que você filosoficamente achar que é melhor, né? Não biblicamente. Porque na Bíblia tem uma estrutura, uma regra, mas na filosofia você faz o que você quiser. Somos seres pensantes. Agora a essência é você entender que nós precisamos amar mais. Eu disse em uma das mensagens aqui, que nesse tempo de pandemia a gente arrumou mais confusão ainda. E a grande sacada de Satanás aqui é fazer com que o nosso amor se esfrie nos dispersando. Cada um em sua casa, tem que fazer isso mesmo, é óbvio. Mas é importante uma ligação, um joia, um WhatsApp, fazer parte de um convívio, né? Quando as coisas melhorarem, faz uma visita. Recebi uma visita na minha casa ontem, que coisa gostosa. Me senti feliz. Ela foi lá para que eu os abençoasse, o casal foi em casa para que eu os abençoasse, na verdade eu fui abençoado. Entende? Porque nós somos seres relacionais. E recebi um abraço gostoso do casal. E disseram para mim, pastor, que saudade, que como eu precisava fazer isso. E eu falei, eu também. Amar mais. Amar mais uns aos outros. Se preocupar mais uns para com os outros. Amar. Irmãos, a nossa igreja, essa igreja aqui, ela sempre foi reconhecida pelo amor, muitos anos. Vocês são prova disso, vocês estão aqui desde o começo da igreja, e não sai porque ama. E aí o diabo, ele vem com umas ideias filosóficas para nós, e tenta nos afastar desse projeto de Deus. Entende? Não estou falando que o diabo está colocando no seu coração para que você saia, não é isso, pelo amor de Deus, não me entenda errado, mas a ideia é que a gente deixe de amar. Quantas histórias abençoadas vocês têm? Quantas coisas boas Deus já fez aqui nesse lugar e vai continuar fazendo se nós estivermos dentro desse projeto do amor de Deus. E essa igreja, ela nasce no coração de Deus. Ela está dentro desse projeto do amor, dentro dessa expectativa. Então nós temos que dar a sequência, temos que levar esse amor de Deus adiante. É importante, meus irmãos, que o nosso posicionamento, e nós só seremos reconhecidos dessa forma, é importante que a gente mude o nosso conceito de amor para com Deus, de amor para com a nossa família, de amor para com o próximo, de amor para com a igreja do Senhor. É muito importante que, dentro desse tempo tão difícil que nós estamos vivendo, aonde as pessoas estão se afastando cada vez mais, há uma estatística com relação a isso é ciência.
Isso pode acontecer com a igreja. No começo não, estava todo mundo com saudade, não vejo a hora de ver, não vejo a hora de ver. Foi flexibilizando, não foi ver. Porque o ser humano é assim. E o diabo vai pegando gatilhos na vida das pessoas. Mas que nesta manhã você entenda que o amor de Deus, ele é diferente. E nós, como filhos de Deus, também temos que amar de uma forma diferenciada. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe qual que é a grande sacada desse versículo? O final. A vida eterna. Não é o tanto que Deus ama, porque Ele ama mesmo, Ele não vai deixar de amar o Joaquim, porque o Joaquim falou mal de Deus. Ele não é doido, né? Mas Ele não vai, isso está nele, é dele, é de Deus. Né? Não é porque se restringe, aliás, não se restringe a determinadas pessoas, ou por conta da sua intensidade, ou porque Ele deu o seu Filho. Não, não. A grande sacada do amor de Deus é a vida eterna. E eu quero te perguntar nessa manhã, você tem certeza da vida eterna? Está tranquilo isso? Se a igreja fosse arrebatada hoje, ou se alguma coisa acontecesse, eu perdesse a minha vida hoje, eu estaria salvo? Eu tenho a convicção da eternidade? Porque a filosofia tenta responder essa questão. Todas as religiões, elas apontam para a eternidade. E o cristianismo tem a solução para a eternidade. A solução para a eternidade é crer no Filho de Deus, que é Jesus. E se você ainda não crê em Jesus, eu te convido a entregar a sua vida a Ele nesta manhã. Entregar a sua vida a Ele nesta manhã, para que você viva a eternidade com Deus. Para que você não viva sem guerra, porque a guerra faz parte do nosso crescimento, mas para que você viva em paz em meio às guerras. Sabendo que nesta guerra, que nesta batalha, você já é mais do que vencedor. É assim que funciona. É assim que tem que ser. Crer em Jesus, para que tenha a vida eterna. Nós amamos a Deus, amamos a igreja, amamos a família, amamos as pessoas, amamos os nossos inimigos, por consequência da eternidade. Porque nós queremos passar a eternidade com Deus. Então que a partir de hoje você faça um voto. Eu vou melhorar esse aspecto de amor. Eu vou melhorar. Não faça um voto comigo, porque não faz sentido nenhum isso. Mas faça um voto com Deus. Irmãos, eu falo isso diante de Deus. Desde o dia que eu entreguei minha vida para Jesus, a minha primeira parte na oração é: Deus, que eu possa te amar cada dia mais. Sabia? Eu nunca esqueço de pedir isso para Deus, que eu possa te amar cada dia mais, porque eu posso fracassar aqui. Já pensou nisso? Fracassar no amor com Deus? E aí, como resultado de amá-lo, eu vou procurando melhorar a minha vida. Vou procurando ser leal, ser íntegro, ser honesto, abandonando a mentira, deixando de lado o pecado, né? A gente vai se comportando assim por causa do amor de Deus que é derramado sobre o nosso coração. Então peça isso para Deus: Deus, me ajuda a te amar mais, me ensina como amar. Que Deus vai te ensinar, que Deus vai abençoar você. E nós vamos orar nesta manhã. Vamos colocar de pé. Aleluia. Oh, Santo Espírito de Deus, Santo Espírito de Deus, aleluia. Nesta manhã todo-poderoso, eu quero te agradecer por esse amor que tem sido derramado sobre os nossos corações. Uma das grandes preocupações do Senhor, e isso fica registrado nos evangelhos, é que se porventura, quando o Senhor voltasse, encontraria fé na terra. O Senhor também fala que é por causa das crises, das lutas, que o amor de muitos se esfriariam. E nós temos percebido, Pai, nesses dias, por causa de uma incompreensão,
O amor das pessoas tem se esfriado. Mas Deus, nesta manhã eu te peço que o amor aqueça o nosso coração. Que o amor aqueça a nossa alma. Porque é do Senhor, vem de ti, Pai. Não apenas vem de ti, mas Ele está livre para todos, para todos. E nós fazemos parte desse todos. E nesta manhã eu te agradeço por isso, Deus, por conta dessa intensidade. O Senhor nunca desiste de me amar. O Senhor nunca abre mão de mim, da sua igreja, da minha família, das pessoas. O Senhor nunca abre mão. O Senhor tem um projeto para cada um de nós, cada pessoa nascido na terra. Há um projeto, há um sonho. Existem detalhes ainda a serem esclarecidos, mas o Senhor tem trabalhado e ministrado esse amor ao coração. Foi por isso que Jesus se entregou por nós. Deus, nós queremos a vida eterna, Pai. Nós queremos a vida eterna. E a vida eterna nós só encontraremos em Cristo Jesus. Que esse amor de Cristo continue sendo derramado aos nossos corações. Que esse amor de Cristo alcance essa vida. Que esse amor de Cristo alcance. Para que a nossa eternidade seja com o Senhor, Pai. A eternidade é uma realidade, tanto para o céu quanto para o inferno. Mas aqueles que creem no Senhor, eles não serão julgados como o mundo, mas serão salvos. E que essa salvação alcance esta vida nesta manhã, esta pessoa, que ela entregue o seu coração e a sua história ao Senhor, e seja salva da morte eterna, e seja incluso na vida eterna. É essa oração que eu faço em nome de Cristo Jesus. Amém.